vamos fazer um lugar comum, né? Economia no modo pandemia, mas é mais do que isso. Inclui como fazer, como estudar, o que fazer, como resolver os problemas que estão se apresentando diariamente, toda hora. O Pierre vai falar para nós o que é abrir uma biblioteca do tamanho da Biblioteca São Paulo e a outra de Vila Lobos, o que é gerir o sistema de bibliotecas de São Paulo nesta condição que estamos. O Leandro tem inúmeros exemplos práticos, oriundos das pesquisas que ele vem coordenando, e desse modo que a pandemia nos permite, né, o Leandro? Eu pensei que ele estava em Londres, acabou de me dizer que está em Barcelona. Então, quer dizer, daqui a 15 minutos ele vai estar na França. Você para em um lugar para a gente conversar, Leandro? Não, na França eu não vou estar porque eles estão em lockdown e isso eu não quero. Mas, Afonso, muito obrigado de novo pelo convite. Eu estava pensando aqui que eu estou me sentindo... sabe quando você é convidado para uma festa, mas você não faz parte muito da festa, mas a festa está muito boa. Tem comida muito boa, tem bebida muito boa, tem música muito boa, tem gente muito interessante. É o que eu sinto convivendo com a área do livro, da leitura, da literatura. Então, eu me lembro, eu me senti da mesma forma. Há 2 anos atrás, eu tive um livro indicado para o Prêmio Jabuti, e pela primeira vez eu vivi um pouco aí o que é esse segmento de vocês, né? Entendendo um pouco a dinâmica do próprio prêmio, a cerimônia. Então, eu me sinto agora, Afonso, muito, por isso te agradeço de novo pelo convite, me aproximando dessa grande festa literária como economista, como um simples economista, e que o meu papel na cultura, eu sinto que é muito me inserir em algumas festas das quais eu não faço muito parte, mas de alguma maneira talvez eu tenha um olhar externo que possa ter algum interesse para o setor cultural. Muito obrigado, muito obrigado. Pierre, querido. Ô, Pierre, eu tenho uma para te contar ótima. Eu ia te ligar para te contar, mas já que a gente está aqui na live, eu vou contar assim mesmo, não tem problema não. Eu fiz uma live com o querido André, lá da CSN, e no meio da live eu falei uma bobagem que foi ótima, comparando essa coisa da pressão da imagem, do vídeo, da televisão sobre nós, leitores, que é uma coisa que teoricamente nos prejudica, concorre com a leitura. Eu fiz uma frase. A frase é assim: a leitura eu esqueci. Oh, meu Deus. Lembrei. A leitura induz o cinema interno. Fiquei 3 minutos inteligente, você acredita? Olha que coisa legal. Não, genial, é isso mesmo. Quer dizer, a gente tem conversado sobre isso, né? Essa transição para o digital, e agora com a pandemia essa transição se acelerou, né? Ela traz um desafio impressionante para a questão da leitura, e não é não é uma questão do mercado do livro, ou não se trata disso, se trata de como é que a gente quer que a humanidade continue, né? Porque a leitura é uma conquista histórica, né? Não é que nem a fala é uma coisa genética, mas a leitura é uma conquista histórica, é uma coisa que tem 6.000 anos, 7.000 anos, né? E ela determinou uma plasticidade do cérebro. Ela formou o nosso cérebro, né, ao longo do tempo, para desenvolver determinadas capacidades, né? E na transição para o digital, essas capacidades estão se transformando, né? E nós precisamos decidir com consciência quais são as capacidades que a gente quer continuar a ter e quais as novas, as maravilhosas novas capacidades que o mundo digital está nos trazendo. Então, a leitura é cada vez mais essencial. Quer dizer, a gente pensar sobre a leitura, e eu estou falando de leitura física, em meio físico, e leitura literária, e também do digital. Então, está a se entender, por exemplo, no mundo das bibliotecas contemporâneas, hoje o que se entende é o seguinte, que nós temos que trabalhar num duplo letramento, um letramento literário e um letramento digital. Mas para que aconteça um letramento digital de boa qualidade, é preciso que a gente se assegure, primeiro,
que a leitura do impresso aconteça com boa qualidade, principalmente nos primeiros anos de vida das crianças. A gente precisa segurar isso, porque senão nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas, não é o mercado do livro que vai ter problemas. O mercado do livro vai se virar. Né? Então, Nós, humanidade, vamos ter problemas. tá vendo, Leandro? Tá vendo? Eu fui 3 minutos inteligente, o Pierre o resto da hora nossa aqui inteligente. Aqui, Leandro, eu gostaria que você abrisse, por favor, falando um pouquinho do seu trabalho e das pesquisas que você vem realizando no campo da economia da cultura. Muito bem, Afonso. Todo esse processo, né, que o mundo vem vivendo de transformação, ele representa uma aceleração gigantesca de algumas tendências que já existiam por aí. Eu sou professor de economia, meu trabalho como professor e pesquisador em economia sempre foi com cultura, sempre foi com a economia da cultura e sempre foi tentando entender basicamente 2 coisas. Impacto, e essa palavra impacto é uma palavra que tem um poder enorme e é multifacetada, multivariada. E o outro elemento é como produzir evidências para que as políticas públicas possam ter decisões mais coerentes quando se trata em se produzir política cultural, sobretudo pensando numa ideia de desenvolvimento. Se eu pudesse definir um pouco o meu trabalho com economia da cultura e com pesquisa aplicada, porque realmente o meu lugar no mundo do trabalho como professor e pesquisador em economia é próximo à realidade, é próximo dos centros culturais, é próximo dos teatros, dos cinemas e próximo também de quem produz da indústria do livro. E como eu falava, esse processo de aceleração de algumas tendências, e não só a cultura, o mundo vinha experimentando, é um processo absolutamente transformador. Eu acredito que nós precisamos repensar desenvolvimento econômico, repensar desenvolvimento humano, repensar escolhas, repensar consumo, repensar a nossa relação com diferentes histórias, diferentes narrativas sobre o que é desenvolvimento na vida que nós levamos. E eu tenho buscado, ultimamente, trabalhar muito próximo de quem está produzindo cultura para tentar entender essa dinâmica multidimensional de valor. O que é o valor? Como se produz o valor a partir de cultura? E o valor econômico, gente, vocês da área da literatura olham o mundo a partir de diferentes narrativas, histórias, lentes, óticas. A economia não é diferente. A diferença é que nós temos uma grande lente consumindo quase toda a energia do mundo nos últimos anos, que é a lente do PIB, do emprego, da renda, do produtivismo. Mas as lentes são várias, são muitas lentes. Para dar um exemplo muito prático, Afonso e Pierre, eu estava recentemente terminei um projeto que ele envolvia 4 centros culturais. Um em Londres, chamado Battersea Art Century, um em Manchester, chamado Contact, a Agência de Redes para a Juventude no Rio de Janeiro e ao Centro de Artes da Maré, em que nós trabalhamos produzindo um conjunto de indicadores multidimensionais sobre jovens que faziam parte das atividades culturais desses 4 centros. E um dos indicadores era sobre capacidade de enxergar o outro, né? Um indicador sobre empatia. E esse indicador de empatia foi belíssimo, porque a gente percebeu claramente que aqueles jovens que conseguiam ter algum exercício lúdico mais consistente, naturalmente tinham mais empatia. E só para um detalhe, os jovens da Maré, nesses que nós pesquisamos, 400 jovens ao todo, os jovens da Maré têm mais empatia, esse grupo de jovens, do que os jovens de Manchester, por exemplo. E essa capacidade lúdica de enxergar diferentes variáveis nas relações humanas e aceitar isso é valor.
isso é um valor econômico, isso é desenvolvimento econômico. Não quero me alongar muito, mas é esse um pouco o sentido do que me interessa muito na cultura para o desenvolvimento econômico. Nossa, tenho 7.777 perguntas. Eu vou tentar fazer mais, criar um motorzinho para andar mais rápido. Pierre, nesse aspecto, conta para ele e para todos que estão nos assistindo, um minuto. Antes, eu gostaria de registrar que nós aqui, da Associação Cultural Sempre um Papo, que realiza o Fli Araxá, estamos cumprindo todos os protocolos exigidos pela Covid. Temos aqui uma equipe de 25 pessoas numa traquitana gigantesca tecnológica para fazer isso funcionar 24 horas por dia. E estamos testados, estamos sob rígidos controles de segurança da Covid. Estou sem máscara, mas distante de todos aqui dentro, sendo que aqui dentro só entra nesse teatro, é o Cine Teatro Tiradentes aqui no Grande Hotel, só entra gente que está testada, que está comprometida e dentro de todos os protocolos. É importante dizer, eu digo sempre em todas as lives. Pierre, nesse contexto, fala um pouco da experiência prática da Biblioteca São Paulo com as pessoas ali do entorno, que é um grande exemplo da empatia que o Leandro estava dizendo. Eu acho que as bibliotecas e literatura têm isso em comum, né? Trabalho com a diversidade, né? Então, a biblioteca ela vai para além da literatura, mas no que concerne a literatura, ela traz muito esse valor da diversidade e do fato de que você, na verdade, na literatura, você encontra um ambiente seguro para experimentar a alteridade, para experimentar o diferente, e, ao mesmo tempo, para experimentar a interioridade, né? E a biblioteca deve se propor, principalmente a biblioteca pública, né? Talvez não esteja falando da biblioteca especializada e tal, mas a biblioteca pública deve se oferecer como um instrumento para isso, para você experimentar num ambiente seguro a alteridade, a diferença e a interioridade, né? Então, isso, evidentemente, a literatura é uma ferramenta extraordinária para isso, tanto que, por exemplo, nas pesquisas sobre empatia, quer dizer, a literatura é identificada como algo fundamental, né, para o desenvolvimento de empatia, e esse é um dos grandes valores, né? E a biblioteca ela tem que se oferecer como uma ferramenta exatamente para o mesmo, ou seja, ela oferece todas as suas ferramentas e tal, mas basicamente para ser um local, uma praça, um local de troca de cultura, né? Então, essa biblioteca contemporânea, que a gente pensa na biblioteca pública lá do século XIX, que o problema era dar acesso, né? Era aspergir cultura nas pessoas, né? E, vamos dizer, o papel hoje da biblioteca pública, é, primeiro, compreender que quem entra dentro da biblioteca tem conhecimento, né? Também. Quem entra dentro da biblioteca tem valores e traz para dentro da biblioteca isso. E a biblioteca é um local de troca, é um local em que você deve fomentar essa troca. Agora, isso, claro, teoricamente, a gente consegue compreender. Agora, como fazer isso na prática é que é a dureza, porque isso implica realmente em você dar esse papel de protagonista à pessoa que usa e que frequenta a biblioteca, né, que constrói a biblioteca, né? Então, eu gosto de citar uma frase maravilhosa de um bibliotecário americano chamado David Lanks, né, que diz exatamente isso. Quer dizer, ele diz, olha, as bibliotecas ruins são as bibliotecas que só se preocupam com o acervo, né? As bibliotecas boas, elas oferecem serviços, mas as grandes bibliotecas constroem comunidades. Quer dizer, elas trabalham como plataformas para que comunidades se relacionem com o conhecimento, com a literatura, com o outro, com o diverso.
Então, vamos dizer, a experiência que a gente tenta fazer nas bibliotecas é produzir condições para que esses encontros aconteçam o máximo possível, né? Então, para que essas misturas possam acontecer, para que, de fato, o público possa fazer essa experiência do diverso. Maravilha. Leandro, fala agora um pouquinho, né, sobre como é que está sendo na prática, se é que existe a possibilidade de haver prática num momento de pandemia, né? Como é que você está conseguindo trabalhar os parâmetros de mensuração da sua pesquisa com relação à economia da cultura nesse momento parado? Que eu estou fazendo a pergunta para praticamente dar ela de volta para o Pierre, porque é nesse momento que as bibliotecas estão sendo preparadas para ser abertas. Perfeito. Obrigado, Afonso. Eu vou ser só um aluno um pouco mal criado. Eu vou, antes, falar 2 segundos sobre uma palavra que o Pierre falou, que eu achei genial, que é o encontro. O encontro e o acesso. Isso são 2 valores fundamentais para o desenvolvimento econômico, Pierre. Só não podia deixar passar isso. E gostei muito de ouvir você falando essa palavra, porque isso me lembrou muito um economista chamado Amartya Sen, que ele desenvolveu uma teoria sobre desenvolvimento como liberdade. E a liberdade passa por ter a capacidade de fazer escolhas, ou seja, tem que ter renda, tem que ter acesso, tem que ter a capacidade de ter bens culturais disponíveis, mas também de exercer a escolha. Não é só poder fazer a escolha, é ter capacidade de livremente, ter liberdade suficiente para fazer escolhas que geram o seu próprio bem-estar. Isso é lindo, assim, adorei ouvir você falar isso. Sobre a vida prática de produzir pesquisa em cultura, Afonso, evidentemente a gente migrou muito para o virtual, né? Basicamente, eu tinha muita coisa andando quando aconteceu a pandemia, a gente teve que fazer movimentos grandes, metodológicos, de adaptação para o virtual, mas eu trabalho muito no campo, eu trabalho muito com as organizações artísticas. Isso dificultou bastante o processo, por um lado, mas, por outro lado, naturalmente eu acabei conseguindo aí incorporar a dimensão do impacto do Covid em algumas pesquisas em andamento, sobretudo uma pesquisa sobre cultura, consumo cultural e saúde mental na comunidade da Favela da Maré. Nas 16 favelas, e a gente tem resultados interessantíssimos sobre como as organizações artísticas criaram estratégias, por um lado, para sobreviver a esse período de fechamento, onde se perdeu a capacidade de interação social, que é a essência da prática cultural, e também como isso afetou individualmente as pessoas do ponto de vista do bem-estar. E eu acho que, não só acho, como a gente produziu evidências sobre isso, meu grupo de pesquisa, meus co-investigadores, co-autores, de que o consumo cultural, com algumas variações entre cada prática, cada linguagem, cada forma, certamente produziu uma capacidade importante de manutenção do bem-estar. E isso é algo de muito valor. E acho que as políticas públicas que deverão repensar o desenvolvimento social e econômico no mundo, e já estão fazendo, eu acho que o Brasil, infelizmente, está perdendo algum tempo para iniciar solidamente a fazer isso, deverão considerar a cultura mais intensamente num projeto de retomada, de reconstrução dos tecidos de desenvolvimento econômico. Você está com uma pesquisa do Itaú Cultural interessantíssima, você não fez? Você me mandou alguns links, eu olhei o negócio, fala sobre ela. Sim. O Itaú Cultural é um grande parceiro, a gente atua em diversas frentes, né? Uma delas é a de produção de pesquisa sobre valor econômico. Nós estamos, a gente está em andamento, estamos construindo uma pesquisa com mais de 25 organizações artísticas no Brasil inteiro, com o objetivo de criar um conjunto de indicadores multidimensionais baseados em cocriação. Por exemplo, eu vou cometer a indiscrição, a gente está ao vivo para o Brasil inteiro, mas tudo bem. Uma das organizações artísticas é a Biblioteca de Heliópolis.
E na Biblioteca de Heliópolis, a gente, nossa, está absolutamente tendo brainstorms super desafiadores para entender qual é o impacto de uma biblioteca. Ela é no leitor, ela é no autor, mas o que eu chamo de cocriação? O Paul Heritage, meu grande parceiro e co-autor dessa pesquisa, nós estamos, e todo o time maravilhoso, nós estamos produzindo indicadores multidimensionais junto com os artistas e as organizações artísticas. Nós sentamos junto com os artistas e as organizações e pensamos, opa, como vamos contar essa história? Qual é o valor que você produz? O valor é a empatia? O valor é a capacidade de fazer escolhas? O valor é simplesmente abrir espaço para a produção, para que o trabalho possa ser executado, ou melhor, que a biblioteca possa incentivar a existência de escritores locais, narrando a realidade local. Então, isso gera um toolkit, ou seja, uma caixa de ferramentas em que a gente pode ter esses indicadores mostrando para o policymaker, mostrando para a sociedade que cultura tem um valor visível, táctil, enfim, que você pode enxergar na prática, transformando território, transformando pessoas. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Acho que o Pierre sente isso muito também, você, claro, Afonso, no diálogo com a política pública, é como produzir evidências mais claras, que não sejam só aquelas, ok, a cultura tem valor econômico, gera emprego e renda, ou a cultura tem valor inestimável. Eu acho que o meio do caminho é a chave para abrir um diálogo com a sociedade. Aí é um outro assunto importante, porque eu acho que eu tomo a liberdade de me botar no setor cultural, como setor, a gente precisa reconstruir as pontes de diálogo com a sociedade. E acho que a literatura é um caminho fundamental. Não preciso nem falar nada. Pierre já está doido para falar. Fala, Pierre. Não, eu tô muito feliz de ouvir o Leandro. Quer dizer, a gente certamente nós temos muito que aprender aí, porque a questão é uma questão de valor mesmo. Quer dizer, quando a gente discute a importância da biblioteca, realmente a questão é que valor a biblioteca está ajudando a afirmar, ou disseminar e tal. E eu acho que esse é o grande desafio mesmo, né? Não tenho dúvida disso. Ô Pierre, só te atrapalhando um pouquinho, eu cometi um equívoco que agora eu quero reparar. Para o pessoal que está nos ouvindo pelo Brasil e pelo mundo afora, fala um pouquinho da atuação, rapidamente, por favor, que é tanta coisa, né? Da atuação da SP Leitura, para o pessoal aqui ter a dimensão, saber o contexto no qual a SP coordena e trabalha. A SP Leituras é uma organização social de cultura voltada justamente para a questão da leitura, da palavra, da biblioteca, né, e da cultura. E nós temos a gente faz uma série de projetos, né, dentre os quais a gente, por exemplo, gere biblioteca corporativa e tal, mas nós temos um grande projeto junto com o governo do Estado de São Paulo, com um contrato que a gente tem com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, para a gestão das bibliotecas públicas estaduais, que são duas, a Biblioteca de São Paulo e a Vila Lobos, e o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. O Sistema Estadual é uma ação do Estado junto às bibliotecas públicas, que são normalmente municipais. O Estado de São Paulo tem 700 e tantas bibliotecas municipais, né? E o SISEB é uma espécie de rede, né, que promove, vamos dizer, formação, promove discussão sobre o papel da biblioteca, promove programas. Por exemplo, a gente tem o Viagem Literária aí, a gente está super feliz, ele foi nomeado como finalista do Jabuti aí, né? Que é um programa que leva escritores e contadores de história para as bibliotecas, com a ideia de dar protagonismo às bibliotecas municipais e, ao mesmo tempo, de impulsionar a ação cultural dessas bibliotecas, e por aí vai. E as duas bibliotecas que nós gerimos, a Biblioteca de São Paulo e a Biblioteca Vila Lobos, elas são geridas um pouco dentro dessa visão. Quer dizer, a ideia é usar essas duas bibliotecas como campos de experiência
de práticas de biblioteca pública contemporânea. Então, a gente experimenta muitas coisas nessas bibliotecas, né? Como sempre, a gente fala muito, né, que a gente erra bastante, né? Mas isso é uma condição, quer dizer, que faz parte do nosso DNA, né, de ir experimentando práticas, né? Então, a gente está sempre olhando muito para o que está se fazendo aqui no Brasil, o que está se fazendo em outras tipologias de biblioteca. Nós estamos assistindo, por exemplo, um movimento interessantíssimo nas bibliotecas comunitárias no Brasil, né? Nas bibliotecas públicas fora do Brasil, o que está se fazendo, e por aí vai, né? Então, esse é um pouco, vamos dizer, a essência do trabalho que a gente faz. Maravilha. Leandro, agora eu queria que você continuasse, que você começou a falar sobre esse campo de diálogo necessário entre partes que não são opostas, mas partes que em algum momento, no contexto da vida democrática brasileira, se desligaram. Não é? A sociedade, o campo das opiniões e o papel efetivo e real da cultura. Verdade. Esse é um tema que eu tenho debatido muito, Afonso, e é um tema bastante sério no que toca ao desenvolvimento econômico e social. Eu vejo, assim, não só o Brasil, o mundo tem diversos campos de polarização que são muito reducionistas, que tornam muito difícil encontrar diferentes narrativas e nem sempre você ter dois polos, você encontra, tudo está correto num polo, tudo está correto do outro. O que é importante, eu acho, que para o setor cultural é construir pontes, reconstruir pontes. Porque, é claro, você, por exemplo, olha para os mercados culturais no mundo, eles estão sofrendo violentamente por conta da pandemia, né? Em alguns países europeus em que houve a reabertura de centros culturais, reabertura de espaços culturais, e eu, durante a pandemia, eu tive parte do tempo no Brasil e agora parte do outro tempo na Europa, então eu já peguei aqui uma reabertura, ou seja, frequentei museu, frequentei centros culturais, espaços de música estavam voltando a funcionar e, de repente, agora foram fechados na maioria dos países centrais europeus. Isso gera, seguramente, de novo, uma crise econômica violenta para os setores. As sociedades precisam de fazer escolhas nesses momentos de crise econômica, e eu realmente entendo que a cultura precisa ser uma escolha. Para que a cultura seja uma escolha para a retomada da crise, para um elemento que nos ajude a sair da crise, tanto econômica quanto socialmente, as pontes com a sociedade precisam ser reconstruídas. E eu acho que isso passa por realmente construir novas narrativas sobre o impacto da cultura em diversos níveis, seja no bem-estar, seja na saúde mental, seja na capacidade de produzir trabalhadores que trabalham na cultura, mas que podem ser úteis e criativos e muito mais produtivos em outras áreas do mundo do trabalho, sem contar outras coisas que são fundamentais, como o valor que vem do exercício da cultura, diversidade, aceitação, empatia, a capacidade de refletir sobre a própria situação e a situação da sociedade que você vive. Isso vem do exercício cultural, isso vem de ler, isso vem de ouvir música, isso vem de ir ao teatro, isso vem de, enfim, práticas culturais e são práticas sociais e que são fundamentais para você produzir desenvolvimento econômico, tendo essa visão, assumindo que isso é importante para o desenvolvimento. E vejam só, a gente está num momento de rompimento de paradigma econômico. Não tenho dúvidas disso. Pode ser muito ousado isso, a maioria dos economistas talvez vão me achar excêntrico, exagerado em falar nisso, mas eu acredito que, pela aceleração da tecnologia, pelo rompimento profundo de alguns alicerces do sistema produtivo que veio da pandemia, a gente vive uma situação semelhante às grandes crises e revoluções industriais. Daqui surge um modelo novo. E aí eu chego no modelo de digitalização da cultura, no qual eu acho que há muitos desafios do ponto de vista da inclusão e da diversidade. Eu imagino que você, Afonso, você, Pierre, tem
estejam discutindo ou pensando muito sobre isso também. Eu não acho que há uma transferência natural do físico para o digital sem se perder muita diversidade. Esse é um grande desafio. Olha, Pierre, eu acho que é um momento ótimo para você contar para a gente, para o público, como está acontecendo a abertura das duas principais bibliotecas do estado de São Paulo. Nós abrimos as bibliotecas há pouco mais de uma semana, né? E este é o primeiro fim de semana que elas estão abertas. Nós abrimos hoje de manhã, às 10 da manhã, as bibliotecas aos fins de semana. É importante entender que essas bibliotecas, até pela natureza que elas têm, elas são muito usadas aos fins de semana, porque são bibliotecas que se aproximam de pessoas que normalmente não vão a bibliotecas, né? Então, famílias que vão se divertir, quer dizer, você tem uma multiplicidade de usos e tal, né? Nós, quando começamos a pensar a abertura das bibliotecas, a grande questão, havia duas questões muito importantes. A primeira questão era para quem e para o que nós temos que abrir. E a segunda questão era como é que a gente rearticula essas conexões com as várias tribos, digamos assim, de pessoas que eram alentadas pela biblioteca. A gente sabe que quando as bibliotecas fecharam, em março, houve uma preocupação enorme nossa, porque a gente sabia que uma parcela muito significativa das pessoas que usavam a biblioteca, primeiro, não tinham acesso digital. A gente fala do digital como se o acesso fosse universal, ele está muito longe disso, né, aqui no Brasil. Quer dizer, você tem problemas de pessoas que não têm acesso e você tem problemas de pessoas que têm um acesso de baixíssima qualidade, né? E que não permite, portanto, interações um pouco melhores, um pouco mais interessantes e tal. Então, a nossa primeira preocupação é o que fazer com esses públicos, né? E, claro, a primeira, é até interessante ter ouvido o Leandro falar, porque a primeira reação da gente foi tentar reproduzir aquilo que nós fazíamos presencialmente no digital. E nós saímos loucamente para fazer isso. Eu costumo dizer que o pessoal das bibliotecas é muito fazedor, né? Já, não, vamos lá, vamos fazer. E aí, de repente, paramos e falamos, peraí, o que nós estamos fazendo é irrelevante, quer dizer, nós não estamos acrescentando grande coisa para ninguém, né? E aí a gente teve que fazer um exercício, que é um exercício extremamente salutar, e que a gente normalmente é levado a fazer debaixo de pressão mesmo, né? Que é, para tudo, e vamos pensar a partir dos fundamentos. Quer dizer, primeiro, vamos pensar a partir do que nós chamamos de público, que podem ser interagentes, que podem ser usuários, que o público tem várias naturezas e tal, né? E de que serviços... Primeiro, pensar quem são esses públicos, e não adianta dar respostas genéricas. A gente até dizer, olha, é quase dizer, olha, é a turma do Chiquinho que vem fazer não sei o quê, é a dona não sei o quê, é quase isso, né? Em certos casos é isso, né? E, por outro lado, como é que a gente consegue ter conexão com essas pessoas no momento de isolamento, né? Quais são os meios? E a gente brincava, não vale dizer internet, porque tem internet, ok. E que mais? Porque não tem só internet. Né? Tem mais muita coisa. E que serviços relevantes dentro da nossa missão nós podemos prestar a partir daí? E aí a gente teve que reconstruir a oferta, né? Então, reconstruímos toda uma oferta que se deu num primeiro momento no digital. E agora, com a abertura, o mesmo desafio está se colocando no meio presencial, né? Então, para você ter uma ideia, a gente levantou para fazer a abertura no meio presencial, nós estamos discutindo há meses já, nós fizemos um levantamento de todos os processos, né, ou dos principais processos de atendimento e de conexão que acontecem dentro da biblioteca. Nós chegamos a mais de uma centena, né?
Neste momento, debaixo das regras que a pandemia nos impõe, nós estamos conseguindo, neste primeiro momento, dar vazão a 5 deles, né? E que nos aproximam muito do que era daquela concepção antiga de biblioteca em que eu, como usuário, sei o que eu quero, vou à biblioteca, peço o que eu quero, aquilo que eu quero me é entregue nas mãos e eu vou embora, né? Que é um modelo que a gente não acredita. Porque, tudo bem, esse serviço é importante, ele tem que existir, mas esse não pode ser a base de uma biblioteca pública, né? Então, a gente começou construindo isso com essa preocupação. Então, a gente olhou, ok, eu tenho que manter a biblioteca circulante, a oferta de acervo é uma questão fundamental, vamos, portanto, providenciar isso, mas o que mais que é fundamental numa biblioteca pública com a nossa característica? Por exemplo, nós sabemos que a biblioteca se oferece como um espaço para jovens, crianças, mesmo adultos, que precisam de um espaço para fazer diversas coisas, porque não tem mais, ou jamais tiveram, esse espaço nas suas casas, né? Isso é uma função importantíssima das bibliotecas públicas contemporâneas, no mundo inteiro, inclusive no mundo desenvolvido, né? Porque os espaços estão cada vez mais exíguos, né? Então, nós falamos, este é um serviço que nós temos que dar um jeito de voltar a oferecer. Porque imagina, por exemplo, na comunidade Isaac Nark, que está ao lado da Biblioteca de São Paulo, está cheio de crianças, né? Que tem que começar a estudar, né? Aonde que elas vão estudar? A biblioteca não oferece só o livro ou o acesso à internet, né? Ela tem que oferecer o espaço também. Então, isto tem que fazer parte da nossa oferta, com todos os cuidados, né? Evidentemente, o acesso à internet é básico, né? As bibliotecas têm que oferecer, porque boa parte daquela população atendida pela biblioteca que não tem conexão ou não tem conexão de qualidade, usa a conexão da biblioteca. Então, esse é um serviço que nós temos que oferecer. Nós temos um outro serviço que a gente começou logo a oferecer, que é, claro, sob agendamento, mas é o que a gente chama de serviço de acolhimento da biblioteca, né? Que é isso mesmo, é acolhimento, quer dizer, o pessoal do atendimento e do serviço social da biblioteca que se coloca à disposição de quem quiser, né, para entrar na biblioteca e colocar a questão que precisar colocar, para a gente ver como é que a gente pode assisti-lo, né, na busca da informação que ele está precisando, ou do conhecimento, ou do contato, ou seja lá o que for. Maravilha, então, a gente Pierre. está reconstruindo a biblioteca a partir desses olhares. Maravilhoso. Bem, eu queria agradecer as inúmeras pessoas que estão aqui nos conversando com a gente, mandando recados aqui na internet. A Ana Miranda, querida escritora, está aqui. Beijo, Ana. Ana Valéria Lessa manda uma pergunta para você. Eu até vou fazer a pergunta, mas antes eu gostaria que você comentasse esse engenho que o Pierre está fazendo para viabilizar a abertura das bibliotecas. Gostaria de ouvir sua opinião. A Ana Valéria pergunta, como... Você quer falar primeiro, depois eu faço a pergunta, né? Obrigado. Perfeito. Pierre, é inspirador ouvir você, porque já criei na minha cabeça aqui vários indicadores interessantes. Um deles é o silêncio. Eu acho que o silêncio é um serviço maravilhoso que a sua biblioteca oferece, porque às vezes as pessoas, não só nas comunidades mais carentes, as casas são muito cheias, as pessoas perdem espaços de reflexão para tomar uma decisão, e olha, isso é um impacto incrível. E acho que esse pensamento sobre como produzir novas formas de oferta e entendendo a sua demanda é fundamental hoje em dia. Porque, assim, você percebe que o livro, ele pelo menos é uma coisa muito pessoal, acho que muitas pessoas experimentam isso, ele é um objeto muito táctil. As bibliotecas das universidades europeias reabriram agora, mas você não pode tocar nos livros por questão sanitária. E eu, várias vezes, toco no livro e sou xingado pelos bibliotecários, faço uma maior vergonha.
porque é táctil. Às vezes, mais interessantes que eu entrei numa livraria, numa biblioteca, foi às vezes em que eu saí com outra coisa que eu não tinha planejado no início, ou que eu não tinha nenhum plano. Então, esse tipo de coisa é fundamental para a gente pensar que a digitalização é um caminho sem volta. As novas janelas precisam ser utilizadas, elas precisam ser pensadas para distintas realidades, e aí aparece um ponto que é fundamental: política pública coerente para isso. Nós precisamos ter políticas públicas que tentem organizar o acesso aos meios digitais, porque o que está em jogo, gente, não é só o emprego das pessoas com a crise no setor cultural. O que está em jogo é um valor cultural que é essencial para qualquer sociedade. A gente ter crise na cultura, o problema não são só os desempregados. Claro que a Lei Aldir Blanc é super bem-vinda, os trabalhadores da cultura não têm direito como qualquer outro, e ainda mais por conta de terem sido afetados mais proporcionalmente. Mas o que nós precisamos é de políticas públicas que sejam indutoras do desenvolvimento do setor e que pensem isso. Então, para mim, é incrível, PR, ouvir isso de vocês. Eu realmente quero, em outro momento, conhecer mais até dessas experiências. Então, a pergunta vai um pouquinho nesse sentido. E para você, Leandro, o Pierre fez uma verdadeira construção de uma nova lógica, né? A gente sofre, eu sofri isso durante meses, até chegar nesse momento de estar conversando com vocês dois, para encontrar uma nova lógica de realização de um evento cultural. E, curiosamente, eu ainda tive um gaiato que teve na internet agora, falou assim: vocês estão 24 horas por dia, né? Falei, estamos. Falou, que bom, então vai ser o ano inteiro? Vai ser o ano inteiro. Se sobrar de mim aqui, vocês pisem, passem por cima. Então, Leandro, a pergunta vai nesse sentido. Você viu o Pierre fazer uma construção de lógicas novas para um problema antigo, que é o ser humano, não é? E você que está trabalhando com a alteridade nas suas pesquisas, está trabalhando com a empatia, né? Eu fico brincando que a gente está precisando agora de uma pandemia da alteridade. A forma de resolver isso pronto, vamos transformar isso numa pandemia da alteridade. Como é que você considera esses valores, essas questões, na construção, por exemplo, da reabertura de novos espaços? Eu acho que, como eu falava antes, Afonso, houve um aprofundamento de vários problemas que o setor cultural vinha enfrentando já há algum tempo. É um setor que vinha subfinanciado, e aí veio a crise, veio a pá de cal no financiamento do setor, na questão orçamentária do setor cultural brasileiro. Era um setor que reiteradamente vinha muito num caminho de concentração do ponto de vista do consumo, ou seja, dificuldade de formar novos públicos. A leitura, eu acho que é um pouco diferente, o sistema de bibliotecas, pela relação com a educação, você tem uma capacidade de produção de diversidade maior por conta dessa força que é a educação que vem junto. Então, a questão da dificuldade também do acesso, tanto dos produtores quanto dos consumidores de cultura, uma crise generalizada no modelo de financiamento público também. Então, assim, vários elementos foram intensificados. É como se pegasse esses problemas que a cultura vinha sofrendo e colocasse num acelerador. E isso foi o que a pandemia gerou. Eu não sou uma pessoa, eu não gosto, eu acho meio estranho aquela ideia de que a crise é boa porque nela estão as soluções. Eu acho que a crise é ruim, isso é horrível que aconteceu, mas eu acho que essa aceleração vai antecipar decisões que os países precisam tomar. E essa antecipação de decisões envolve novos modelos de negócios, de operação de centros culturais, e envolve também novos modelos de políticas públicas. Eu acho que os centros culturais brasileiros eles têm um nível de maturidade em diversos níveis, sejam bibliotecas, sejam teatros, cinemas, enfim, tem um nível de maturidade, de profissionalismo incrível. Eu acho que os centros produtores de cultura no Brasil estão super aptos
a produzir novos modelos, assim como esse modelo maravilhoso que o Pierre está falando. Mas eu acho que, sem uma política pública estruturada, estratégica, de médio prazo, vai ser muito complicado você, enfim, produzir algo que seja sustentável. Eu acho que esse é um grande problema. A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa construir pontes importantes com a sociedade. E isso passa por, eu digo, pontes com a sociedade para que a sociedade cobre, chancele, espere políticas públicas para a cultura. Isso passa por uma visão sobre desenvolvimento. Não tem como, sabe? Eu como economista, as pessoas sempre esperam que eu vou despejar um monte de número. Até tenho números, mas eu acho que nesse momento é melhor a gente falar sobre valores do que preços. E eu acho que um valor importante é pensar o que nós queremos como organização do trabalho. Porque a economia é como a gente organiza o trabalho produtivo da sociedade, basicamente isso. O John Ruskin, um autor que eu gosto muito, crítico literário, um grande pensador, crítico de arte, deu uma palestra em Manchester em 1857 chamada A Economia Política da Arte. E eu acho lindo, acho assim para mim isso está no nível de outro grande livro do Adam Smith, que não é A Riqueza das Nações, é Teoria dos Sentimentos Morais, o primeiro livro sobre economia do Adam Smith, que é sobre visões sobre desenvolvimento. E bem rapidamente, para concluir essa minha intervenção, que já está muito longa, o Ruskin dizia basicamente que o economista perfeito tem que ter na sua mão direita, alimento e linho para vida e sustento. Mas na sua mão esquerda ele tem que ter púrpura e bordado, para que faça sentido viver. Então eu acho que a cultura é isso, a cultura é púrpura e o bordado, tão importante quanto o alimento e linho, para que nós possamos sobreviver. E a pandemia, por motivos terríveis, talvez esteja mostrando isso, que novos padrões de desenvolvimento e da relação humana com o tempo, com o trabalho, com a profundidade, com a inovação, vem do exercício de cultura. E a literatura não tem nem o que dizer, né, de tão importante que é sobre isso. Maravilha. A Ana Valéria Lessa faz uma pergunta que eu entendo que você respondeu, mas eu vou fazer em respeito à participação dela. Como fazer com que os governos considerem esse valor da empatia, aquela que a cultura promove, como riqueza econômica e passem, assim, a promovê-la como alavanca do desenvolvimento? É um pouco o que você falou. Uau! Né? É uma grande questão. Mas, assim, político gosta de slogan, né? Por muito tempo a gente tem ouvido políticos de distintas matizes falar de como a economia criativa é importante. Mas, no fim do dia, o que é isso? Eu acho que é importante a gente ter uma discussão social séria do que são nossos valores, e isso, inclusive, que é um processo, né? Que ele é quase contínuo, ou seja, para as pessoas terem mais empatia, elas têm que refletir mais sobre a própria condição e a condição do outro. E provavelmente ela vai eleger políticos melhores se ela tiver mais empatia. Então eu não sei o que vem antes. O político melhor fazendo políticas públicas ou a produção de empatia. Entende? É um desafio. É um desafio. Pierre, quer comentar? Olha, eu acho que a gente, para você ter uma ideia, a gente há alguns anos, né, vem discutindo nas bibliotecas, a gente fala, olha, aparentemente as delícias da arte do diálogo estão se perdendo. Nós estamos num momento em que a arte do diálogo está extremamente comprometida, né? Como é que a biblioteca pública pode ajudar na reconstrução disso, né? Que é aquele negócio do encontro, quer dizer, como é que a gente pode promover encontros positivos? Então, eu acho que um dos papéis dos nossos centros de cultura, dos locais onde se discute ou se dá vazão à cultura, onde se recebe cultura e se distribui cultura, né? Esse. Quer dizer, quer dizer, é quase que oferecer condições de aprendizagem da
diferença, de conviver com a diferença. Porque nós todos estamos, ultimamente, falando muito de conviver com a diferença, mas quando a diferença é a diferença daquele cara que eu não gosto, aí eu já não acho que é mais... Né? Minhas convicções começam a fraquejar. Né? Então, acho que essa é uma questão importante e é um exercício importante que a gente tem que pensar nas bibliotecas. E eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão do literário e da literatura nessa construção não só da empatia, mas do pensamento. Porque vamos lembrar, quer dizer, né, a leitura e a literatura, e a estruturação, a própria estruturação da linguagem, mas em especial na leitura, né, as habilidades que a gente usa para fazer isso são as habilidades do pensamento. Desenvolver leitura é desenvolver pensamento. Eu não conheço economia que dê certo sem pensamento crítico funcionando bem, sem as pessoas pensando criticamente. E pensar criticamente é mais do que dizer o que o outro, né, onde o outro o que eu não concordo do outro, né, é começar a pensar sem a priori, né? Então, essas capacidades, essas habilidades cerebrais, né, a gente tem, que elas são desenvolvidas pela leitura. Então, é importantíssimo. Eu diria que é muito importante mostrar, tanto na área da educação, na área das políticas públicas, a importância disso, porque nós estamos determinando o desenvolvimento dos nossos netos, né, dos nossos filhos e netos e tal, no momento em que a gente está discutindo isso. É o Inácio de Loyola Brandão? A questão de um mercado de consumo e tal. Nós não... Né, eu diria que os mercados estão se virando. Né? E agora, eu não estou preocupado vamos dizer, na transformação do leitor em consumidor de leitura. Isso também é importante, evidentemente, mas a dimensão que nós estamos discutindo aqui, ela transcende a isso. Nós estamos falando na leitura como um valor que nos ajude a lidar com valores que são importantes para o nosso desenvolvimento. Pierre, né? só te interrompendo, o Inácio terminou ontem a fala dele, falando praticamente um pouco como você falou. Ele falou o seguinte: leia, você não vai saber muito bem para que a ficção, que a fantasia que a ficção traz para o seu universo, sabe? Você não sabe muito bem para que serve, mas logo, daqui a pouquinho, quando você crescer, quando você estiver adulto, você vai descobrir por quê. Grande Inácio. Incrível. Bom, né? Bom. Bem, gente, nós temos aí o nosso horáriozinho, porque como essa coisa é um fluxo, eu sou hoje colocaram um cronômetro aqui na minha frente, vocês acreditam o que é isso? Porque logo depois tem outro, e é assim que a gente está conseguindo fazer esse 24 horas. Mas nós temos um tempo ainda. Nós temos 6 minutos, 5 minutos para ser mais exato. Então, eu gostaria que Leandro, você comentasse essa fala do Pierre, fantástica, sobre a importância... Incrível. Né? Do Pierre, e a fala do Inácio Loyola também foi fantástica, porque isso me lembra uma coisa bem prática. Eu estou... uma outra pesquisa que eu faço junto com o Paul Heritage, acho que é importante citar também a Eliana Silva, da Redes da Maré, a professora Miriam Kreisler, e o professor Marcelo, da UFRJ também. Nós estamos produzindo uma pesquisa financiada pela Inglaterra sobre consumo cultural e saúde mental na favela da Maré. Eu já mencionei brevemente, acho que aqui no início da fala, mas basicamente a gente começou pré-pandemia e está atravessando a pandemia produzindo informações sobre a importância da cultura, do consumo de cultura prático, né, da produção e consumo de cultura durante a pandemia e, em linhas mais gerais, em território de vulnerabilidade social. E a gente foi uma coisa incrível, porque ao analisar os primeiros resultados, foram mais de 1.500 entrevistas na casa das pessoas. Isso foi pré-pandemia, essas entrevistas foram feitas em dezembro e janeiro, e depois a gente seguiu online alguma informação residual pela pandemia. Mas uma coisa surpreendente foi que, no indicador que estávamos produzindo sobre bem-estar, a gente começava a perceber que, em alguns dados, as pessoas consumiam mais cultura
pontuavam negativamente nos indicadores de bem-estar, testes psicológicos mesmo. E a questão que se colocava, nossa, uau, mas será que a cultura está deteriorando o bem-estar mental dessas pessoas? E aí, investigando mais a fundo, eu descobri uma evidência importante. Separei os tipos de consumo cultural entre aqueles, o show, o baile funk, o exterior, e aqueles consumos de cultura mais introspectivos. E eu percebi que esses dados nos mostram, na verdade, que quem está lendo, quem está produzindo um contato mais de introspecção nessa relação lúdica de consumo de cultura, do pensamento mesmo, acaba se dando conta mais da sua situação de vulnerabilidade social. E, na hora de fazer os testes, é algo muito altivo, inclusive, porque outros indicadores nos dizem que isso é de altivez, é de posicionamento diante daquele teste que está te perguntando se você tem bem-estar ou não. É dizer, vivo numa situação de vulnerabilidade social, mas entendo que eu preciso sair dela, por isso a coisa não está boa. Então é muito mais consciência, muito mais capacidade de compreender a sua realidade do que propriamente uma deterioração do bem-estar pessoal quando você está consumindo cultura e literatura, nesse caso específico. Só acho interessante dividir isso, porque o que balizou essa evidência? Muito a ideia de que esse mesmo sujeito que está dizendo não, as coisas não estão bem, ele, ao mesmo tempo, confia mais nos outros, outro indicador, ao mesmo tempo, ele sente que está mais apto a fazer escolhas, outro indicador. Então, você tem qualificadores super, super legais. E é realmente isso, é o pensamento liberta e leva as pessoas a construir uma sociedade melhor, se assim elas quiserem. 2 minutos, oh meu Deus do céu, vontade. Não pode ultrapassar não, gente, um pouquinho? Faça consulta às bases aí, fazendo um favor. Primeiro eu queria agradecer a Jéssica. Jéssica, obrigado. Jéssica acompanha a gente aí há anos, coitada. 24 horas com a gente, no físico, no digital, no presencial. Jéssica é de Araxá, essa beleza de pessoa que faz as libras para a gente há tanto tempo. Muito obrigado. Como é que estamos? Podemos? Ganhamos 5 minutos. Ai, que maravilha. Pierre, agora eu queria jogar uma lenha numa fogueira que inclui vocês dois. O Pierre na prática, nossos conselhos, nossa batalha de conselho lá é hoje, e o Leandro até certa medida na teoria. Nós falamos muito da importância da mudança das políticas públicas, mas nós vivemos num país e num contexto no qual as políticas públicas estão sendo demolidas, destruídas, mas sem ir muito longe, não é possível, não temos acesso, não estamos conseguindo influir de maneira humana, política necessária. Nesse contexto, as empresas estão meio que substituindo, de certa forma, alguns campos da política pública cultural. Temos aí o Itaú Cultural, temos o SESC, temos tantas empresas responsáveis que estão assambarcando isso por força da circunstância. Leandro, como fazer nessa situação? O que fazer? Essa é uma pergunta do Conselho da SP Leitura para você. Eu acredito muito no ecossistema, Afonso. Eu acho que eu tenho bastante críticas em relação ao perfil de política cultural da Inglaterra, que é uma política mais artística do que cultural, propriamente dita. Mas lá existe um ecossistema. A França tem o seu ecossistema também. O Brasil esteve muito perto de tornar estável o seu ecossistema. Nesse ecossistema, eu acho que as empresas têm um papel importante, o governo tem um papel importante, as organizações de classe têm um papel importante, evidentemente os artistas têm um papel importante. Esse ecossistema, ele precisa ser equilibrado. Eu acho que no equilíbrio atual do Brasil, nós não contamos com políticas do governo federal. Eu acho que isso é um problema. No âmbito dos estados, por conta da crise econômica, também é uma grande fragilização, e no âmbito dos municípios eu vejo políticas um pouco mais interessantes e mais práticas.
no âmbito desse ecossistema, é fundamental que nós tenhamos um jogo de incentivos, desincentivos e equilíbrio. E esse jogo de desincentivos e incentivos é o papel desse ambiente institucional de políticas públicas que um país precisa ter para regular, para equilibrar esse ecossistema. E o papel das empresas ele precisa ser incentivado e facilitado pelo governo, seja as grandes empresas, seja as pequenas empresas. E eu acho que é fundamental você ter instituições. Instituições, eu me refiro a um sistema claro, estável e equilibrado de política pública ativa, porque a cultura ela tem um valor maior do que a sua contribuição econômica. Isso é uma equação clássica em política econômica de qualquer tipo. Tudo aquilo que tem um valor maior do que a sua contribuição individual ou direta para a sociedade precisa ter dinheiro público. Então é natural isso. E eu vejo com muita preocupação, claro, todos estamos, mas num sentido muito prático, eu acho que a descentralização das políticas, seja ela para os municípios, para as instituições-chave intergovernamentais ou extragovernamentais, é um caminho para o curto prazo, para a gente tentar, enfim, no médio prazo, voltar a ter uma política cultural pactuada entre todos os agentes da sociedade e efetiva e viva. Muitíssimo obrigado, Leandro. Pierre, estou aqui dormir com esse monte de maluquice que você falou, como sempre, você fica jogando essas coisas maravilhosas e inteligentes para a gente. Muitíssimo obrigado. Espero que a gente repita essa conversa em outras circunstâncias, porque ficou tanta coisa para ser conversada, discutida e analisada ainda, que eu queria convidá-los para um segundo momento, uma outra conversa no Sempre um Papo. Topam? Com certeza, com certeza. E eu já falei. Desculpa, Pierre. Não, eu queria super agradecer, Afonso, por várias coisas. Primeiro, por esse araxá que vocês estão fazendo, que está de arrasar, está incrível. Com toda a dificuldade, vocês estão construindo uma coisa maravilhosa. Eu queria te agradecer muito, porque eu já devia ter conhecido o Leandro há muito tempo. Eu acho que nós estamos começando uma conversa que vai render muito tempo. Se depender de mim, isso vai muito longe. E eu queria, por fim, quer dizer, agradecer aqui, quer dizer, através de vocês, agradecer todo o pessoal lá da SP Leituras, uma equipe de praticamente 100 pessoas, que toca com muito coração esse trabalho, com muita alegria e com muita adesão a um projeto, a uma ideia mesmo, né? Quer dizer, tem uma adesão ao trabalho muito, muito incrível, né? E que permite a gente fazer essas loucuras. Muitíssimo obrigado. Acabou o tempo, estamos jogando um troço na cabeça. Afonso, super obrigado. Só 30 segundos, não, 30 não, 5 segundos. Muito obrigado. Tá gravando? Tá. Tá sendo gravado? Tá. Então eu quero registrar aqui, Afonso, que eu só aceitei o convite virtual porque você me prometeu que vai me convidar presencialmente para um outro Free Araxá para eu conhecer o famoso hotel de Araxá, Mal Assombrada. De preferência com o Pierre Rupret de guia. Muito obrigado. Obrigado, Pierre, pelas clareza e pelas inspirações. E eu adoraria continuar conversando mesmo. Afonso, de novo, muito obrigado e espero realmente poder repetir.